Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui, um prazer poder estar mais uma vez aqui. Quero agradecer a oportunidade, ao pastor Denilson. E hoje eu vou falar sobre um assunto que ontem estava comentando com o pastor Isaías, ali, um assunto preocupante, que é sobre ateísmo. Como isso tem crescido, não apenas no meio externo, mas crescido inclusive no meio cristão, nas nossas igrejas, entre principalmente os nossos jovens. Então, vamos ler o Salmo 53. Perdão, irmãos, o nome da pregação é aquilo ali: ser crente é ser inteligente. Esse é o título da pregação de hoje. Então, vamos ler então o Salmo 53. Versículo 1. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O primeiro versículo diz que o tolo diz que Deus não existe. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O ateísmo, ele tem sempre, ultimamente, sido associado à inteligência. Quanto mais inteligente, mais ateu você será. E eu vou demonstrar hoje que isso é tolice, mentira. Mas por que estudarmos ateísmo se vocês são crentes? Ora, se até homens muito mais inteligentes do que nós, homens muito mais preparados do que nós, apostataram da fé, caíram da fé, é claro que todos nós estamos suscetíveis a cair da fé. Além disso, nós devemos estudar sobre isso, para que, em primeiro lugar, possamos dar razão da esperança que há em nós, como Pedro disse em sua carta, que todos nós estejamos prontos para dar razão da esperança que há em nós. Quando alguém perguntar para você por que você crê no que você crê, você tem que dar um motivo. Qual o motivo? Me mostre, me prove que você tem um bom motivo para crer no que você crê. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum ouvir de muitos evangélicos o seguinte argumento como prova irrefutável de que sua fé é verdadeira. Olha, vem para a minha igreja porque eu senti uma coisa muito boa. Olha, eu tive uma experiência. Muitos cristãos têm usado isso, mas não é assim que provamos a nossa fé. Sentir, experiências, tudo isso é suscetível a erro. Os argumentos da fé cristã não são esses. Para provar a veracidade da fé cristã, os argumentos não são esses. Nós temos bons motivos para provar que Deus existe e que Jesus Cristo é a revelação de Deus, é a reencarnação de Deus. Também, antes de estudarmos ateísmo, para fortalecermos a nossa fé. Você sabia que em torno de 70% no Brasil, 70% de jovens cristãos que ingressam na faculdade abandonam a fé? E a maioria deles abraçando o materialismo, o ateísmo? Nos Estados Unidos, o pastor Rudy Baucham, ele chega a dizer, cita uma pesquisa que declara que pouco mais de 80% dos jovens que ingressam no segundo ano de faculdade abandonam a fé. Ou seja, de cada 10 jovens cristãos, 9, quase 9, abandonam a fé. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Ora, um dos motivos é que a maioria desses jovens foram apenas entretidos na igreja, entretidos ao longo de sua caminhada. Poxa, mas o meu filho foi criado na igreja. Criado de que jeito? Foi entretido.
cultinhos de jovens que parecem mais baladinhas evangélicas, salinhas do entretenimento, pregações rasas. Ora. Quando um professor com meia dúzia de argumentos fajutos se encontra com um menino sem nenhum argumento, é claro, esse menino acaba perdendo o que ele nunca teve. Não é que é destruído algo nele, não havia nada ali, havia apenas entretenimento evangélico. Ele não foi instruído de verdade na palavra, não foi. Na hora que um rapazinho com a barriga chapada aparece diante de uma menina, o cultinho, balada, aqueles muitos eventos para entreter a molecada, para empreender a molecada, não serão suficientes. É necessário uma fé robusta para vencer tentações enormes. É necessário. Na hora da dor mais profunda, palavras de consolo, pregações constantes de prosperidade, não são muros fortes o bastante para resistir às investidas de Satanás. Nos momentos de tempestade, quando a tempestade bater, a sua autoestima elevada, o bolso cheio, não significarão nada na hora da tempestade, porque é basicamente assim que se resume também um outro segmento de pregadores hoje, preocupados apenas com a sua autoestima, ao invés de se preocuparem em fortalecer a sua fé, querem apenas inflar os seus egos. Paulo, em 2 Timóteo, ele escreve da cadeia, ele diz assim: não tenha vergonhas do seu encarcerado. E ele também diz: eu estou prestes a ter o meu corpo oferecido como libação. Ou seja, quando Paulo escreve a Timóteo, ele está preso, sabendo, eu vou morrer, eu serei decapitado. Você sabe? Vocês sabem? Uma coisa é sofrer um acidente, bati. Outra coisa é você saber, olha, daqui a pouco, meio-dia, você vai ser torturado. Meio-dia sua cabeça vai rolar. Você sabe a tensão que isso envolve. Paulo está preso, sabendo que a sua cabeça vai cair. E aí, o que Paulo faz? O que Paulo faz? Como ele lida? Como ele lida com isso? Com esses sofrimentos terríveis? Ele diz assim: não se envergonhe, Deus está no controle. Porque eu sei em quem tenho crido. O povo perece porque falta conhecimento. Ele não diz eu sinto. Não. Eu sei. Ter uma fé bem fundamentada. É isso que sustenta você. É isso que sustenta seu filho. E é por isso que eu vou falar hoje sobre o ateísmo e dizer que é uma estupidez. E que a sua fé é o terreno mais sólido sobre o qual você pode edificar a sua vida e criar os seus filhos. Ateísmo é tolice, diz o tolo no seu coração, não a Deus. E hoje eu quero começar mostrando a partir da perspectiva da criação. Como declara o Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus, a natureza grita que existe um Criador. O primeiro princípio que eu vou falar hoje é: tudo que existe tem uma explicação. É isso que a natureza é um argumento lógico, mas é bíblico. Porque Deus não diz que a natureza proclama a existência dele, e quando nós olhamos para a natureza, nós vemos alguns princípios da natureza. E este é o primeiro. Tudo que existe tem uma explicação. Veja o que declara o matemático Leibniz. Por que existe algo ao invés de nada? Por quê? Leibniz conta a seguinte história. Imagine que você estivesse numa floresta e de repente você visse uma bola suspensa, uma bola de cristal brilhante, e aí você pergunta: o que é isso? É uma bola. Mas como que isso veio parar aí? Por que isso está aí?
Ah, não tem explicação. Isso sempre esteve aí. Como assim? Agora multiplique isso. E o universo? Ah, não, isso sempre esteve aí. Não tem explicação. Tudo no universo tem uma explicação, menos o próprio universo. Tudo que você olha, para onde você olha, tem uma causa. Só o próprio universo não tem. Que coisa, que coisa. Se há uma explicação para a origem do universo, ela deve estar em algo anterior à existência do universo. Mas isso seria o nada. E o nada não pode ter feito tudo. Isso é lógica, isso é ciência. Lógica é ciência. Então eles dizem simplesmente, não sei explicar, não tem explicação. Tudo tem explicação. Se você chega na sua casa e chega lá e fala assim, não, do nada brotou um pé de acerola aqui. Não foi do nada. Não foi. Talvez alguém tenha comido uma acerola e jogado a semente. Talvez o vento trouxe. Não foi do nada. Tem uma explicação. Tudo tem explicação nesse universo. Tudo tem explicação. Há uma lei, a lei da biogênese, que prova que vida gera vida. Toda forma de vida só existe a partir de outra vida. Isso é ciência pura. Ciência pura. Antes disso, durante séculos, os cientistas acreditavam em geração espontânea. Ou seja, eles acreditavam que a não-vida poderia gerar vida. Eles acreditavam que seres vivos poderiam surgir de matéria inanimada. Eu explico. Eles acreditavam que de uma pedra poderia sair um cavalo. Mas sério. Que de carne podre, morta, poderiam surgir seres vivos, vermes, larvas, bactérias. De camisas sujas, apodrecidas, surgiriam ratos. E os caras ensinavam isso, sabia? Olha, vai para sua casa, deixa lá uma camisa podre, sei o quê. Vai lá, vai sair um ratinho dela, vai nascer um ratinho dela. É sério. E as pessoas chegavam, o ratinho aqui, o ratinho saiu da camisa. Mas isso tinha a ver com Aristóteles. Um dia, o cientista Francesco Redi falou, não, está errado isso aí. A não-vida não pode gerar vida. Só pode haver vida se houver uma vida anterior a esta vida. E o que ele fez? Ele fez esse experimento aqui, ó. Acho que dá para ver, né? Ele fez esse experimento aqui. Ele pegou um pedaço de carne, ou seja, ali uma carne morta, não tem mais um boi ali, né? Pegou um pedaço de carne, pegou 3 recipientes, e no primeiro recipiente, ele colocou com tampa, fechou com tampa. No segundo, ele fechou com gás, e no terceiro, ele deixou aberto. E aí, o que aconteceu? Nesse terceiro frasco, ali, moscas vieram, pousaram ali na carne, deixaram seus ovinhos, e então surgiram larvas. Mas, no recipiente fechado, se a não-vida pudesse gerar vida, no recipiente fechado deveria também surgir larvas, mas não surgiu. Ele então já sepultava ali, mas a comunidade científica não ficou satisfeita. Falou, não, mas aí você fechou ali o ar e tal, os micro-organismos e papapá. A comunidade científica não ficou satisfeita. Eles continuavam dizendo que micro-organismos poderiam sim surgir espontaneamente. Organismos maiores, eles diziam, tá bom. Esses não podem surgir, mas micro-organismos que estão aqui no ar, né? Esses podem surgir espontaneamente. E hoje a gente sabe muito bem que existe vida aqui. Vida ruim, negativa, por exemplo, os vírus da vida, mas existe. Ok, então veio um outro cientista chamado Louis Pasteur. E o que Louis Pasteur fez? Ele provou que vida só pode surgir a partir de outra vida. Ele fez esse experimento. Ele pegou um frasco de vidro com um gargalo comprido e derreteu a ponta do gargalo, fazendo aquela curvinha assim, daí a experiência do pescoço de cisne, parecendo um cisne.
E então, o que ele fez? Ele colocou lá dentro um caldo nutritivo, dentro do frasco. E ferveu, até esterilizar o frasco. De maneira que não existia mais nada lá dentro. Morreu tudo. Os micróbios, tudo morreu lá dentro, certo? Só que aí, ali foi o pulo do gato dele. Com essa curvinha, uma parte do caldo evaporou e ficou preso ali naquela curvinha ali, né, condensado ali. Os micróbios não passavam, não conseguiam passar, mas o ar passava, mas que esterilizado ali. Então, lá dentro não tinha mais nenhum ser vivo, certo? Morreu tudo. Se a teoria da geração espontânea fosse verdadeira, haveria vida ali, daquele caldo nutritivo, mas não surgiu. E aí, então, depois de um tempo que ele fez, ele quebrou a ponta do gargalo. E aí, então, quando ele quebrou, o ar entrou, os micróbios entraram e se proliferaram ali. Ou seja, a partir daí, seres vivos que estavam no ar entraram e se multiplicaram e se proliferaram ali. Então, ele sepultou de uma vez por todas, e é conhecido até hoje, ninguém mas jamais conseguiu refutá-lo, é a lei da biogênese. Só vida pode gerar outra vida. Mas aí, cientistas também não ficaram satisfeitos, disseram, não, mas primeiro ser vivo a gente não sabe explicar. Está vendo de novo? Tudo neste mundo, toda a realidade, como declara Deus, céus proclamam a glória de Deus. A ciência diz, toda forma de vida só existe a partir de outra vida. Agora, o primeiro ser vivo aí, eles não sabem explicar. É claro, vem de Deus, ele é a razão de toda existência. Daí então, veja aqui esse silogismo. Primeiro, tudo que existe tem uma explicação para existir. Tudo que existe tem uma explicação para existir. Se o universo existe, ele tem uma explicação para existir. E essa explicação só pode ser Deus, é lógico. O universo existe. Logo, Deus tem que existir. Você existe por causa dos seus pais, a árvore porque alguém plantou. E as primeiras substâncias materiais surgiram a partir de algo. O nada não pode ter feito o tudo. Ou seja, a única explicação lógica é que existe um ser necessário. É necessário. Eu posso não estar no dia do seu nascimento, mas é suposição lógica que você teve um pai ainda que eu nunca vi, porque é necessário que seja assim. E, para que toda forma de vida exista, é necessário que exista um ser inteligente, vivo e poderoso para ter criado. Por isso que, mesmo filósofos como Platão e Aristóteles, que não acreditavam no Deus bíblico, criam que era lógico supor que tem que existir um Deus. Para Aristóteles era o primeiro motor primordial, primeiro motor imóvel, que era um ser eterno, não causado. Deus não teve causa, Deus não teve começo. Somente um ser imaterial poderia criar a matéria, essa matéria que tem início, meio e fim. Somente um ser que não teve início. E é isso que a Bíblia declara sobre Jesus, sabia? Olha o que a Bíblia declara sobre Jesus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Essa é a explicação de quem Deus é. Deus não nasceu. Deus não teve começo. Toda a matéria tem. Portanto, a única explicação racional para explicar a matéria é um ser imaterial. Só um ser imaterial, livre dos elementos da matéria, que é maior do que a matéria, para poder ter criado toda a matéria e toda a forma que existe. Isso é lógica pura. No princípio, diz João, o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que existe, existiria. É o que declara a palavra do Senhor. Segundo, tudo que foi criado tem uma causa. Tudo que foi criado, note, Deus não foi criado. Por isso Deus não tem causa. Mas tudo que foi criado tem uma causa. Você já deve ter ouvido falar
da lei de causa e do efeito. Se tem um efeito, tem uma causa, algo que moveu, que gerou, que possibilitou esse efeito. Como eu falei lá no início, né? Se pede acerola aqui, não, do nada, não foi do nada, tem uma causa. A bola entrou no gol porque teve alguém que chutou a bola. O carro saiu de movimento porque alguém acelerou. Todo efeito tem uma causa, lei da causa e do efeito. Você pode explicar, por exemplo, a existência de um alface, de uma árvore. Agora, tudo que foi criado tem uma causa, menos o próprio universo, a origem dele. Ah, não sei explicar, dizem os cientistas. A explicação mais comum dada pelos cientistas é do famoso Big Bang, uma grande explosão que teria acontecido há mais de 13 bilhões de anos, partindo de um único ponto, do tamanho da cabeça de um alfinete, do tamanho da cabeça de um alfinete estava contido toda a matéria, a energia, o tempo e o espaço. E aí, então, houve uma explosão, isso se expandiu em energia, então, glupt, surgiram as galáxias, o universo extremamente organizado, assim. Ainda que isso fosse verdade, e a energia, que se tudo tem um efeito, tem uma causa, qual foi a causa que fez esse pontinho sair de movimento? Está aqui. Isso aqui é a lei de inércia. Esse objeto só pode se mover se alguma força for exercida sobre essa Bíblia. E aí, qual foi a força exercida sobre esse pontinho? Qual é a lei de inércia? Se nenhuma pessoa movimentar essa Bíblia, ela vai ficar aqui para sempre, paradinha aqui. Para sempre. Se o ser humano não empurrar, se o vento não empurrar, isso é lei, a lei da inércia. E aí, quem foi que movimentou esse primeiro pontinho? Ainda que fosse assim, de um pontinho tivesse surgido todas as coisas, eu não acredito nisso. Ainda que fosse assim. E a energia, quem foi que movimentou esse pontinho? E esse pontinho veio de onde? Essa primeira matéria. Eles não explicam. Einstein acreditava que o universo era estático. George Lemaitre e Alexander Friedman, eles acreditavam que o universo estava mesmo se expandindo. O astrônomo Hubble, em 1929, concluiu com seu telescópio que o universo estava mesmo se expandindo, aumentando. Agora vejam, se as galáxias estavam mesmo se afastando, em algum momento elas estavam mais juntas, todo o universo estava concentrado no único ponto, é o que eles dizem. E aí então, eles chamam isso de átomo primordial, a sopa cósmica, toda a matéria, todo o espaço, toda a energia, tudo que a gente vê hoje, o universo, a nossa galáxia, nosso sistema solar extremamente complexo, tudo estava ali, nessa sopinha cósmica. Que coisa, né? Que coisa. Eles também dizem, os cientistas, eles dizem o seguinte, que o universo caminha para uma morte térmica, que um dia tudo vai desaparecer. Eles também dizem que a matéria é infinita, ela nunca nasceu, ela sempre existiu infinitamente. Ora, se a matéria é infinita, ela nunca nasceu, e o universo caminha para a morte, por que ele já não morreu? Há umas coisas assim que eles não sabem explicar. Um filósofo chamado Al-Ghazali, um teólogo chamado Al-Ghazali, um teólogo muçulmano, fez um silogismo. Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. Segundo, o universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. Quem é essa causa? Quem é essa causa? Um filósofo chamado Arthur Schopenhauer chamou isso de falácia do táxi. Que falácia do táxi? Essa ideia que os ateus têm de dizer, não, tudo que foi criado, tudo que existe tem uma explicação, menos o próprio universo. Que coisa, né? Ele diz o seguinte, você não pode dizer que tudo tem uma razão de existir e tirar o universo fora disso, dispensar com aceno de mão. Não, porque nós estamos falando aqui
Gente, nesses últimos anos, eu acho que vocês deram para perceber que cientistas são pessoas comuns, como qualquer outra por aí, que mente e se engana. Porque não tem lógico isso aqui, né? Academia e igreja mata. Busão lotado, ninguém morre de Covid. Isso é óbvio que vocês perceberam. Vocês perceberam que não tem nada de ciência pura ali, do mito do homem, do cientista, sem paixões, sem corrupções. Vocês lembram? Eu até falei isso outro dia na escola bíblica dominical, que os cientistas, a indústria açucareira, ela pagou milhões para que os cientistas mentissem, que dissessem que era gordura apenas que engordava as pessoas. Não, apenas religiosos e políticos que mentem, que se enganam, que são corruptíveis. Cientistas são essas pessoas, elas são livres de toda tentação, de toda corrupção. Vocês viram, né? Vocês viram. Não, eles dizem, não, tudo tem uma explicação, tudo tem uma causa, menos o próprio universo. Por quê? Porque nós estamos dizendo, vocês são ignorantes, fiquem quietos aí. Mas não tem uma explicação? Não tem, nós estamos falando e acabou. Não sei se vocês lembram de um filme que tinha um personagem, né, que dizia assim, contava um monte de mentira, né, umas coisas assim, sabe, das mais sem lógica nenhuma. Aí o amigo dele, o nome do personagem é Chico, aí o amigo dele dizia assim, não, mas como que isso aconteceu? Aí dizia, não sei, só sei que foi assim. Não sei se vocês lembram, né, do filme. Não sei. Gente, é o cientista, o Chicó. Não sei, foi assim e acabou. Toda a matéria tem uma explicação, menos o próprio universo. O cientista tem umas coisas, né, complicadas, né? É óbvio que eu não estou aqui para criticar a ciência, por exemplo, de Pitágoras, né, as invenções de Thomas Edison, que eram homens que contribuíram para a ciência e não eram cristãos. Mas a gente, às vezes, tem que... como diz aqui em Hebreus, né? Parafraseando Hebreus, não é só cientistas ateus que existem, não sei se vocês conhecem, mas também do nosso lado a gente tem muitos outros homens que seguiam a Deus, né? Como diz Hebreus aqui, portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Todos esses homens aí, eu fiz um compilado, eram cristãos. Então, quer dizer, você ainda crê que é necessário ser ateu para ser inteligente? Ou ser intelectual? Então, para quem nunca ouviu falar, né? O próprio Isaac Newton, que é um dos pais do método científico, era um cristão fervoroso, ele fazia até estudos bíblicos. Inclusive, ele fez um estudo bíblico só do Apocalipse. Nikola Tesla, que poucas pessoas, muitos de vocês aí, os jovens aí devem conhecer, ele atribuía o sucesso dele, as invenções dele, a Deus. Pouca gente sabe disso. Então, como diz o Hebreus, né? Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, também nós. Outro argumento a favor da existência de Deus, a ordem na criação. Lembra do meu argumento? Céus proclamam a glória de Deus, a ordem na criação. Platão e Aristóteles criam em Deus por conta da ordem do universo, é um preceito lógico. Apenas pelo universo eles não conseguiriam descobrir o Deus bíblico. Mas é uma questão de lógica, porque Paulo, em Romanos, ele diz que a criação testifica sobre a existência de Deus. Deus se revelou não de maneira através da criação, não de maneira plena, mas se revelou. E aí, o cientista Marcus Eberlin, que é inclusive um cientista batista, ele dá uma explicação, ele dá uma definição de como o mundo foi criado através do Big Bang, essa grande explosão que deu origem a todas as coisas. Ele definindo o que é o Big Bang. O nada, para nada, por nada, pega o nada e faz o tudo. Uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio contra o nada.
reorganiza-se e forma estrelas, planetas, o sistema solar, extremamente sincronizado, uma Terra exatamente na distância correta do Sol, um Sol que emite luz, 99% no visível, 1% de ultravioleta para matar as bactérias, mas há muita ultravioleta, então temos a camada de ozônio. Aí coloca uma lua do lado. Naturalistas dizem que um astro colidiu com a Terra e glupt, surgiu. Formou uma lua, mas a lua tem o diâmetro certo, a distância certa, a gravidade certa para inclinar a Terra em 23 graus, não 24, 25, 19, tem que ser 23. A lua cria as marés perfeitamente e por aí vai. Mas tudo isso por acaso. Tudo isso por acaso. Veja isso aqui. Veja o Sol. Aproxime um pouco e todos nós morreríamos queimados. Afaste-o, todos nós morreríamos congelados. Aumente-o, diminua, não haveria vida na Terra. Ou seja, o Sol é exatamente do jeito que ele tinha que ser para que existisse vida na Terra. Acaso? Mas você tem que ter mais sorte ainda, porque a Lua também. A Lua, ela é exatamente do jeito certo para que exista vida na Terra. Ela faz a Terra girar como um peão, isso provoca as estações, as marés e regula as chuvas. Aproxime-a e tsunami todos os dias. Distancia e a água apodrece, não há vida na Terra. Mas tudo isso por acaso, né? Tudo isso milimetricamente balanceado. Tudo por acaso. E o tamanho da Terra? Um planeta menor, não haveria gravidade suficiente para reter todos os gases necessários para a vida humana. 2/3 de hidrogênio e 1/3 de oxigênio. É a medida certa e perfeita para que exista vida na Terra. Um planeta maior, haveria tanta gravidade que você morreria sufocado. Mas tudo isso, gente, tudo isso veio da explosão, sabe? Tudo isso veio da explosão. Explodiu tudo e fez todas as coisas. Você faz uma experiência lá na sua casa, gente. Quando você quiser fazer uma reforma na sua casa, faz o seguinte, quando você não tiver dinheiro, explode tudo. E espera uns bilhões e bilhões de anos que vai estar tudo certinho lá. As horas dos dias, se os dias fossem mais longos ou mais curtos, não haveria vida na Terra. Dias mais longos, calor escaldante, nada sobreviveria. Frio congelante na madrugada. Ah, mas o milagre dos bilhões de anos, né? Explodiu e o milagre dos bilhões e bilhões de anos. O milagre dos bilhões de anos é o milagre do bilhões e bilhões de anos onde peixe vira dinossauro, cal gera ordem, vida não inteligente gera vida inteligente. O milagre dos bilhões de anos, eu lhe dou todos os bilhões de anos que vocês quiserem. O tempo, o acaso, o vento, não produzirão uma casa. Uma casa, só uma casinha, vai. Vamos falar de uma casa, organizadinha, com tudo no seu devido lugar. Olha, vocês podem dar todos os computadores do mundo, os bilhões de anos que vocês quiserem. Nenhum chimpanzé vai compor o soneto de Shakespeare. Não precisa nem disso, não. Não vai nem compor uma porcaria de Paulo Coelho. Não vai. Não tem tempos e tempos e bilhões de anos que dê jeito nisso. Esse que eu falei agora, imagina, tem um mito, né? Um mito da casinha abandonada. Você imagina ali no meio do nada, uma casa abandonada. Você não sabe, né, quem fez, né? Sabe. Mas o que você supõe? O que é mais lógico? Não. Aconteceu uma explosão aqui, né? E aí, por coincidência, passava bem um caminhão ali, de uma loja de material de construção, bem na hora. E aí, houve uma explosão,
explodiu tudo. Mas foi, veja bem, foi uma explosão que não queimou todos os elementos. Tem que ter isso também. E aí, tudo isso se juntou, tinha telha lá, tinha ferro, tinha cimento, tinha areia, tinha pedra lá, tinha tudo lá. E aí ocorreu essa explosão, e aí tudo foi se juntando, né? A água, a areia, o cimento. E aí, tudo por conta dessa explosão, né? Milagrosamente, por conta dessa explosão. E aí, isso foi se juntando, se empilhando em tijolos, subiu as paredes, né? Tudo por conta dessa explosão, sabe? Tudo por conta dessa explosão. E os fios, né? Os fios foram passando pelos canos, sabe? Tudo certinho ali, perfeitamente. E a lâmpada, gente? E a lâmpada? Ela parou bem no meio, né? Ela parou bem no meio, mas ela parou no meio. Eu vi um médico gastro, explicando, né? Falando. Eu não sei se era crente. E aí ele falava assim, né? Aqui tem um ácido, né? E uma outra substância química. As duas, elas funcionam perfeito, direitinho, sabe? Senão seu estômago não funcionaria. Alguém colocou isso aí no seu estômago, senão não funcionaria. Que coisa, né? Que coisa. Mas é assim que eles dizem, que aquela casinha lá no meio do nada, que ninguém fez, que ninguém nunca viu. Aí eu chego e dou uma explicação mais simples, né? Olha, eu acho que foi uma pessoa, né? Uma pessoa inteligente que fez. Seu idiota. Você é um imbecil. Você é um imbecil. Diz o tolo no seu coração. Não existe Deus. Diz o tolo no seu coração. Para terminar, para mostrar que o ateísmo é uma estupidez, sendo ateu, é irracional dizer que não há vida após a morte. O que é racional? Olhar por exemplo, para aquela montanha ali, na direção da cidade de Petrópolis, e dizer que aquela cidade ali é vazia, dizer que não tem ninguém lá, sem nunca ter visitado a cidade de Petrópolis, sem nenhuma imagem, sem nenhuma foto, dizer simplesmente sem nenhum conhecimento sobre a cidade de Petrópolis, dizer que Petrópolis não tem ninguém. É isso que é o ateísmo em relação à vida após a morte. Eles nunca foram lá. Então, como é que eles podem dar conhecimento se eles não conhecem ninguém que voltou, ou foi ou voltou de lá? Como eles podem dar conhecimento? E o conhecimento científico, ele é baseado no experimento, tem que experimentar, tem que observar. Como eles podem observar o pós-morte? Como se pode obter conhecimento do pós-morte sem ter ido lá? Só é possível obter conhecimento pós-morte através do testemunho de alguém. Só. Nós temos, que é o testemunho dos apóstolos. Eles conhecem um homem que voltou de lá. Mas aí, muitos podem dizer assim, não, mas se os discípulos mentiram? Não há lógica, nenhum sentido em eles terem mentido. Afinal de contas, só o fato de terem havido mais de 500 testemunhas visto Jesus, eles não podem ter mentido. Então, a lógica em acreditar no testemunho de alguém que viu algo, que foi ao lugar, que lógica há em dar a definição de um lugar que você nunca viu e que nunca voltou de lá? Onde é que existe lógica nisso? Isso aí é um salto de fé no escuro. E o ateísmo é pura fé. E fé na irracionalidade. Ou seja, céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia. Sem voz, por toda a terra se faz ouvir. Deus existe. O Senhor é mais real do que esse ar que você não vê,
mas que te mantém de pé agora. O Senhor é a verdade. Ser crente é ser inteligente. Amém.